O capítulo 1130 chegou e com ele nós temos a revelação de um dos maiores segredos de One Piece. E essa resposta, pelo menos pra mim e pra maioria das pessoas, valeu muito a pena. E também continuamos a história de capa de Yamato, onde uma figura parece roubar uma espada do mesmo enquanto todo mundo tá dormindo ali. E como eu já disse antes, provavelmente essa trama vai ser uma trama de Wano. Acho difícil ela se conectar com o mundo exterior. Eu queria muito que fosse, mas é capaz que sejam os remanescentes do Kaido, do Orochi, King, Queen e essa pataquada. Sem mais delongas, vamos pra análise. Começamos o capítulo no navio dos gigantes, com Frank falando pra eles rumarem a Elbaf e falando que as buscas acabaram. Eles já fizeram o que podiam pra tentar achar o Sunny e a galera e eles não conseguiram. Então com isso, o barco dos gigantes parte rumo a Elbaf finalmente. Então nós voltamos para o núcleo que já está em Elbaf e eles começam a ver a dimensão dessa ilha, com o lugar onde eles estavam realmente sendo uma prisão no topo de uma montanha conectada a uma ponte, um bagulho bem doido, bem fantasia. E rapidamente eles veem figuras gigantes nessa ponte se aproximando. E quem tá vindo é nada mais nada menos que Gerd e Goldberg, integrantes da tripulação dos novos piratas gigantes do Hairudin, ou seja, subordinados do Chapéu de Palha. Onde Gerd tá falando pra Goldberg, caralho, por que esse bosta desse Road tá na tripulação? E Goldberg falando que ele é um bom navegador. E Gerd complementa falando que ela não gosta dele. Ele traz mais vergonha pra Elbaf do que o próprio Loki. O que obviamente é bem interessante. Depois disso, vemos ela falando com a sua coruja, Piper, que avistou o corvo do Road trazendo o barco para essa masmorra. E o Goldberg, rindo e chorando que nem um bom gigante, fala ali que invasores devem ser presos. Porém, o problema é que Road traz seus próprios invasores. Isso é interessante, algo que eu até comentei no último vídeo, mas Elbaf não é a mesma coisa que o Wano. O Wano é uma terra isolacionista que não tem contato com o mundo exterior. Elbaf não é tão extrema assim, mas aparentemente invasores não são admitidos. Ninguém pode chegar lá de rolê. Tem que ser no esquema que nem os Chapéus de Palha que estão nos gigantes. Eles têm que vir com uma comitiva para aceitar eles lá dentro. Eles têm que vir com um convite, digamos assim. Nesse momento, os Chapéus de Palha se escondem de Gerd e Goldberg porque eles não veem que são eles e eu acho que eles nem sabem que eles são da tripulação do Hairudin. Mas Gerd fala ali que vai contar tudo para Yaru-sama. Pra quem não lembra, Yaru era um dos capitães dos piratas guerreiros gigantes, que hoje em dia é liderado por Dory Brog. No passado foi liderado por Yaru e Yoru, na qual esse Yoru foi morto por Big Mom no seu acesso de raiva muito tempo atrás, no solstício de inverno, aonde ela foi excomungada da ilha. Pelo que parece, Yaru ainda está vivo e está com uma posição de importância na ilha. Depois de gigantes passarem, Luffy e a galera começam a andar pela ponte. E eles começam a ver que a floresta abaixo deles está lotada de animais enormes, lobos gigantes. E isso já faz a gente pensar em toda a mitologia nórdica, aquele papo do Fenrir, a relação que ele tem com o Ragnarok e com o Loki na mitologia. Tudo isso está sendo trabalhado de maneira quase subconsciente por Eiichiro Oda. Porém, nesse momento, Zoro, percebendo o Luffy meio estranho, Luffy fala que, bom, você consegue sentir, né? Essa energia está me dando arrepios. Então ele diz ali que ele ouviu isso no País dos Blocos antes. A fonte desse grito deve estar vindo dali. E grito aqui, pela nota de tradução, pode ser traduzido como rugido também, deixando a entender que é uma besta que está chamando a atenção do Luffy. Então Luffy, sem pestanejar, cai da ponte rumo à floresta bizarra com um lobo gigante. E nisso a galera fica, que isso, que isso? E o Zop ali fala pra si mesmo, seja corajoso, Zop. E por favor, seja o Zop, caralho. Depois disso nós voltamos para o barco gigante, onde as notícias chegaram. Sendo realmente noticiado o ataque a Egghead, com os piratas guerreiros gigantes saindo de seu hiato da sua hibernação por mais de 100 anos, se aliando com o Yonkou Chapéu de Palha, com os seus capitães Dory e Brog ganhando aumentos de recompensa e ficando agora com 1,8 bilhões de berries. E quando eles contestam ali, tipo 1,8, onde a gente só tinha 100 milhões, como assim? A Robin diz ali que os preços de 100 anos atrás eram bem diferentes de hoje, né? Ocorreu uma inflação. Porém, esse valor parece apropriado para os capitães dos piratas gigantes. Isso é interessante porque nunca foi muito levado em consideração quando a gente via as recompensas antigas de Dory e Brog. A gente sempre interpretou
comentou que eles realmente seriam figuras com o tamanho e poder de pessoas de 100 milhões de berries. Mas isso faz sentido também quando a gente vê pessoas como, por exemplo, Sir Crocodile, que tinha uma recompensa de meros 81 milhões de berries e agora já conta com uma recompensa que supera 1 bilhão também. Não que o Crocodile tenha mais de 100 anos e a inflação da recompensa dele não é tão agressiva assim, obviamente. Mas dá pra ver que não podemos julgar as pessoas com recompensa que eles ganharam há muito tempo atrás. Eu achei maneira essa citação. E depois disso eles leem a parte onde aparece o Luffy, onde realmente estão considerando ele o responsável por assassinar o Dr. Vegapunk. E aparentemente ele tem um negócio ali no braço dele. Então a Robin já indaga. Quando o Luffy se transforma no Gear 5, aparece essa marca no braço dele? Será que isso é uma coisa do seu poder? Não parece algo natural. Até porque o braço ele tá borrado pelo movimento, mas a marca está bem nítida. E Robin diz ali que isso lhe parece familiar. Com Dory finalizando e pensar que agora o Chapéu de Palha está no mesmo patamar que o Ruivo. Então vamos lá, duas coisas aqui. Eu já vi na internet teorias de pessoas falando sobre essa marca no braço do Luffy, dizendo que foi ele que fez para chamar a atenção da Vivi, já que ele viu a notícia de que o Rei Cobra foi morto, ele tá tentando fazer um sinal, algo do tipo. Ou até mesmo pessoas voltando nos capítulos vendo se realmente a marca do X aparecia no braço dele. Mas é bem nítido aqui que o que aconteceu e o que essa marca significa é que Vivi, estando junto com o Morgans, que é a figura que tá botando as notícias pra todo mundo, ela deve ter pedido pra ele, ou botado à força, um xizinho no braço dele que ela sabia que só os Chapéus de Palha iriam entender. Parecido com o que o Luffy fez, né, pra começar o time skip, lá no sino de Marineford e tudo mais. Eu acho que é bem nítido que essa é uma mensagem da Vivi pra alertar aos Chapéus de Palha, aos amigos dela, que ela está viva e bem e provavelmente com alguém tão influente a ponto de mudar a notícia, vulgo Morgans. Então isso é bem interessante e com certeza começa-se muitas teorias sobre a Vivi e ela voltar à trama de maneira ali como pirata. Afinal agora ela é a única representante de Alabasta com a morte de seu pai e a gente sabe que esse país tem muita importância histórica e com certeza muita importância na luta contra o governo mundial que vai chegar daqui a pouco. E lembre-se sempre, a Vivi é considerada uma Mugiwara, tá bom? E pelo que dá a entender aqui, o Luffy não ganhou uma recompensa, pelo menos ainda não foi dito, não sei se o Oda tá esperando pra todo mundo se juntar pra ele fazer aquele painel de todo mundo ganhando recompensas, mas pela fala do Dory aqui, aparentemente ele estar perto do Ruivo quer dizer que a recompensa dele chegou ao nível aonde se equipara, chegou ali aos 4 bilhões de berries. E essa fala demonstra muito mais do que o Dory comparando recompensas, porque a gente sabe que o Luffy deve entregar o Chapéu de Palha dele para o Shanks no momento que ele se tornar um grande pirata. E a gente sabe que Shanks é muito mais do que um grande pirata, né? O cara é atualmente talvez o mais forte desse bagulho. E isso tudo tá se encaminhando para que Shanks pegue esse chapéu e esse chapéu terá relevância sim. Depois disso eles continuam conversando e falam que o jovem Hyruujin se tornou um subordinado do Chapéu de Palha. E o gigante diz ali que ele também é filho do rei, porém era rebelde e encrenqueiro. Aparentemente Hyruujin é um príncipe de Elba? Porém eles completam ali falando que ele também queria vir para buscar eles, mas nós, os veteranos, viemos sozinhos, porque lá em Elbaf tá acontecendo um probleminha. Então o gigante começa a explicar o que todo mundo queria ouvir. Aparentemente, enquanto Dory e Brog estavam fora de Elbaf, ou seja, um período aí bem longo, o rei de Elbaf teve mais um filho legítimo. Mais um quer dizer que ele tem mais filhos legítimos, então realmente a Hyruujin é um filho do rei de Elbaf pelo visto. Chamam ele de Príncipe Amaldiçoado. Há vários anos atrás ele foi condenado a ser crucificado por cometer vários atos malignos. Ele tentou escapar uma vez, mas todos os guerreiros se mobilizaram para contê-lo. Todos os gigantes de Elbaf, o que já dá uma pitada do quão forte esse tal príncipe amaldiçoado é. Aparentemente ele desejava uma Akuma no Mi lendária, que é passada por gerações pela linhagem real de Elbaf. Para isso, esse homem matou seu pai, o rei Harald, se apossando e comendo essa Akuma no Mi. Da próxima vez que o príncipe amaldiçoado Loki for libertado, o mundo será destruído.
ele é uma vergonha para Elbaf. Calma, calabreso. O que dá a entender aqui é que esse bicho é tão vil que ele deve ter cometido vários atos contra gigantes, mas o fim da picada foi ter matado seu próprio pai, o rei de Elbaf, né? Um crime de patricídio e ainda mais um crime de gigante contra gigante. Então vemos também um pouco da tradição de Elbaf envolvendo Akumas no Mi, passada de geração em geração. E pelo que dito ali, uma fruta lendária, eu não sei se a gente já pode supor que é uma Zoan mística, né? Lendário, místico, são coisas que andam juntas. E com certeza existem 1 bilhão de criaturas da mitologia nórdica que o Oda pode colocar para ser o poder dessa fruta. Mas considerando que a gente acabou de sair de Egghead, que teve os Gorosei, que se não tem zonas místicas, eles emulam poderes de zonas místicas, eu acho que ficaria um pouco repetitivo, digamos assim. Então pode ser a Logia de terra, por exemplo, ou algum tipo de Logia rara pra cacete, mas se eu for postar minhas fichas, provavelmente é uma Zoan mística. E ouvindo o que esse cara fez, eu acho que qualquer um consegue relacionar com uma pessoa, né? Barba Negra. Primeiramente porque a gente sabe que Elbaf tem uma regra, né, de qualquer discussão é resolvida com um duelo e o deus da batalha vai decidir o vencedor. Então se Loki tivesse desafiado seu pai em um duelo visto pelos deuses, ganhado e comido a fruta, eu acho que ele não seria uma pessoa excomungada, eu acho que ele seria até uma pessoa celebrada pelos gigantes. Mas o que dá a entender aqui é que Loki apunhalou seu pai pelas costas e roubou a sua fruta, igual o que Tite fez com Tati no barco do Barba Branca. E mais do que isso, parece que Loki roubou a fruta de seu pai do mesmo estilo que Barba Negra rouba frutas de usuários de Akuma no Mi. O que dá a entender aqui é que Rei Harold era o usuário dessa Akuma no Mi e Loki conseguiu roubar de um usuário, o que abre portas para 1 milhão de teorias, porque isso é uma das coisas mais antigas de One Piece. Como o Barba Negra descobriu como roubar frutas. A gente sabe que ele é um aficionado por Akuma no Mi, a gente sabe que ele conseguiu isso, mas isso só é explicado pra gente em Punk Hazard, né? Quando a gente vê como funciona realmente. Que quando o usuário de Akuma no Mi morre, ela renasce uma fruta próxima de quem morreu. E é por isso que lá em Dressrosa, o Jesus Burgess tenta matar o Sabo e o Luffy, ele carrega com ele um saco de frutas, porque é pra matar a pessoa e a fruta renascer nesse saco que tá com ele. E aparentemente, Loki sabia disso. Porém, nada disso interessa, porque voltamos para Luffy, vendo a fonte daquele grito. Um gigante enorme, acorrentado com pesadas correntes de Kairosek, um elmo clássico do Loki, tipo o Loki do MCU, e com uma caveira pirata como cinto, que é bem interessante. Nós vemos a besta que chamou a atenção de Luffy, que sentindo ele, mesmo com bandagens nos olhos, pergunta seu nome. O Luffy apertando seu botão e falando a frase que ele sabe falar mais, eu sou Luffy, você é dos piratas, com esse gigante perguntando, Rei. E o Luffy agora pergunta, aonde estamos e quem é você? Com a figura respondendo, aqui é Elbaf, a Terra da Guerra, o reino mais poderoso desse mundo, que estava envolto em guerras constantes no passado. E vemos em seu esplendor Elbaf, sem o F no final e sim com PH, aonde a gente vê essa ilha rodeada de montanhas com a grande Yggdrasil no meio dela, servindo basicamente como o pé de feijão Skypiea, tendo vários níveis e andares, e a gente vendo que Yggdrasil não é simplesmente uma árvore enorme que fica no meio, mas sim uma árvore que cobre toda a ilha. Ele é muito maior do que acho que estava na mente de qualquer um. Com a figura falando, eu sou o Deus do Sol, que irá colocar um fim a esse mundo. Loki. O agente tendo a resposta do que a gente aguardava há muito tempo. Finalmente, Loki é apresentado e revelado, e mais uma vez a sua silhueta não faz sentido nenhum, com ele sendo basicamente um Doflamingo gigante com esse linguarão dele aí, mas eu acho que eu falo por todo mundo, que design do caralho. Faz muito tempo que a gente não fica tão hypado com um design tão foda de um personagem. Eu acho que a última vez que a gente teve isso foi com as formas transformadas do Gorosei, mas ainda
assim é que ele é um poder, não é o design do personagem na sua forma comum. E ele sendo apresentado dessa maneira, todo acorrentado, no pé de uma árvore, de uma montanha, não sei direito, com bandagens nos olhos, já dando uma dica que ou ele é cego ou o poder da fruta dele tem alguma relação com os seus olhos. E também o seu cinto com uma caveira pirata, porque Elbaf não é uma nação reconhecida pelo governo mundial, ou seja, para os olhos do governo mundial, ela é uma terra selvagem, uma terra pirata, assim como todas as outras. Mas a gente sabe que existem os piratas guerreiros gigantes, os novos piratas guerreiros gigantes, e eles não parecem gostar muito do Loki. Então será que Loki, ele criou uma tripulação sozinho? Será que Loki já zarpou para os mares em algum momento e agora ele tem essa vibe pirata? Ou ele é só um cara que aderiu ao estilo de vida pirata e gosta de se vestir dessa maneira? Com o surgimento desse personagem, muitas perguntas começaram a rondar. E a primeira delas é, será que Loki será o vilão desse arco? Já ficou bem claro que Loki não é um cara muito bem visto em Elbaf, sendo conhecido até mesmo como a vergonha da ilha. Mas se ele for o vilão, essa vai ser a primeira vez que o Luffy se encontra com um vilão em termos ali quase amistosos, onde o que dá a entender, o que na verdade a maioria das pessoas torce, é que o Luffy liberte esse cara e comece a porra do Ragnarok, porque essa é possivelmente uma das figuras mais poderosas da obra. Aquele gigante estava se cagando e falou que se o cara sair, vai ser o fim do mundo. Ou seja, me parece que Loki não é um personagem só forte de força física, mas alguém com uma mente tão maligna que tem planos bem duradouros para o futuro, o que me lembra, de novo, do Barba Negra. E uma coisa que eu sou meio que obrigado a falar aqui, porque eu vi essa teoria online e eu falei, mano, eu tenho que falar, independentemente se eu estiver viajando pra caralho, é que o número desse capítulo é 1130. E na série da Disney Plus, da MCU, do Loki, o protagonista é a variante Loki 1130. E querendo ou não, a figura do Loki ficou muito popular na cultura pop por causa desse personagem da Marvel que foi trabalhado nos cinemas. E a influência disso nesse personagem de One Piece tá no seu elmo com chifres. Ele poderia ter representado o Loki de outra forma. Então é aquele meme do Kinemon, né? A gente nunca vai saber se isso foi pensado ou não, mas é muito do caralho. Ou Oda é um deus, ou ele é sortudo pra cacete, pra tudo isso se encaixar da maneira mais perfeita possível. Porém, temos aí Loki aparentemente uma figura bem maligna. Eu tinha minhas dúvidas porque o Loki pareceu uma figura até amável quando ele foi apresentado. O que dá a entender é que a Big Mom tentou arranjar o casamento dele com a Lola e ele é visto ali dando uma florzinha pra ela, tentando ser amável e tal. E a Lola, como só queria aventura e uma arra, ela simplesmente ralou. A impressão que eu tinha sobre o Loki é que ele seria meio que um bebezão bobão, sabe? Ele seria um cara bom, mas ao mesmo tempo muito infantil e deixaria as emoções falarem. Eu, na verdade, estava esperando que o design dele e a personalidade dele fosse bem ridícula. Mas agora eu acho que a gente está de frente para um novo Barba Negra, o Barba Negra gigante, com uma das falas mais interessantes, dizendo que ele é o Deus do Sol, não que irá trazer a libertação, mas sim a destruição. E isso é interessante porque a gente até pode entrar num papo mais filosófico da coisa, que talvez destruição é uma forma de liberdade. Você destrui o sistema, destruir o status quo, destruir o mundo, é se livrar daquilo que estava amarrando ele. Então eu acho que esse personagem pode ser um inimigo do Luffy, mas em um quesito muito mais conceitual e filosófico do que só físico. E isso me faz ficar muito hypado com esse personagem. E obviamente eu tô muito curioso para qual vai ser da relação desses dois. Será que Luffy vai achar ele um cara legal e simplesmente libertá-lo? Mas de qualquer forma, eu tô extremamente feliz. Vocês têm noção de que esse personagem apareceu pela primeira vez no arco de Holy Cake no início de 2017. Galera, isso são mais de 7 anos e só agora a gente viu como esse filho da égua é. Acho que essa é a magia de One Piece, sabe? Você ser introduzido uma parada super interessante, simplesmente esquecer que ela existe, do nada você tem a revelação desse mistério de uma das formas mais épicas que a gente pode esperar. É realmente uma obra para quem tem muita paciência. Acho que todas as pessoas que estavam achando meio humor no arco de Elbaf até agora, nesse momento estão dando o braço a torcer. Nesse arco a gente tem que ver muita coisa, não só toda essa
trama do Loki, mas também aqui é o reduto de todo o conhecimento do mundo. Os livros resgatados de Ohara estão aqui. A Nico Robin tem que dar uma lida nessa merda. A gente tem que ver o Jaguar de Sol. Tem que saber pistas sobre o Homem da Cicatriz de Queimadura, quem ele é, onde que a gente pode encontrar, a relação que Shanks tem com Elbaf, toda a sua estrutura, sua cultura, principalmente sua religião, cultuando o Deus do Sol, que tem tantas interpretações. Aparentemente eles sabem quem é Nika e cultuam ele, mas em poucos capítulos a gente viu dois deuses do Sol. Tanto Road sendo um Deus do Sol controlador e que é realmente um, entre aspas, Deus criador, enquanto Loki é um Deus do Sol da destruição e Luffy o nosso Deus do Sol da libertação. A gente vê que esse é um tema mais do que recorrente. E pelo que os gigantes deixaram a entender, Hairudin está em Elbaf, assim como seus tripulantes. E tem aquela parada, será que o Oda vai introduzir só o Hairudin? Porque eu sempre tinha na minha cabeça que quando a Grande Frota reaparecesse, ela ia reaparecer toda junta. Mas com Bartolomeu na merda e o Léo e o Sindris Rose e os outros não dando sinal de vida, eu acho complicado. Mas de qualquer maneira são mistérios que engrandecem muito esse arco e tá sendo nos arcos que tá me capturando mais rápido. Os arcos de One Piece tendem a demorar um pouquinho pra engatar, porque o Oda gosta muito de construir o universo antes, gosta de construir uma ambiência pra depois começar o plot pesado, mas introduzir Loki nos primeiros capítulos desse arco eu acho que foi uma decisão acertadíssima e com certeza hypa qualquer um que esteja acompanhando essa obra. Além, é claro, do visual animal de Elbaf, que remete muito, como eu disse, à Skypiea de certa maneira, o que com o seu topo tocando as nuvens, a gente sempre vai lembrar do Thor desse mundo, né? Enel, cadê você, seu filho do uma... E é importante lembrar, todos os supernovas já foram desenvolvidos ou apareceram de novo na trama, pelo menos de maneira satisfatória. Alguns tiveram mais importância, outros não. O único que falta é Orochi, que, pelo que tudo indica, está ligado a Enel e a chance deles aparecerem seria nesse arco. Eu acho que vai ser um arco muito revelador para muitos sentidos diferentes, pelo menos eu espero. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e se você estiver pelo celular, dá uma hypada. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wallison Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Chas, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arroz Cadeli, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Oivad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Heitor Missou, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não É Jorge, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Branco Júnior, Gabi, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS of THC, Fiat Paul Todo Fudido, Pedro Corredor APL, Nabinger, Victor Moser, Zero Zaki e Rafa. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!